O gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 2. A Terra dos Santos. Capítulo 2. A Flor de Utah. Aqui não é lugar para comemorar as provações e privações sofridas pelos imigrantes mormons antes de chegarem ao refúgio final. Das margens do Mississippi às encostas ocidentais das Montanhas Rochosas, eles se esforçaram com uma constância quase inigualável na história. O homem e o animal selvagens, a fome, a sede, a fadiga e as doenças, cada obstáculo que a natureza poderia colocar no caminho, tudo fora superado com a tenacidade anglo-saxã. No entanto, a longa viagem e os terrores acumulados haviam abalado o coração dos mais vigorosos dentre eles. Não houve quem não caísse de joelhos em oração sincera quando viu, logo abaixo, o amplo vale de Utah, banhado pela luz do sol, e ficou sabendo pelos lábios de seu líder que aquela era a terra prometida e que aqueles acres virgens seriam seus para todo sempre. Young rapidamente provou ser um administrador hábil, bem como um líder resoluto. Mapas foram elaborados e cartas preparadas, nos quais a futura cidade foi esboçada. Por toda parte, fazendas foram repartidas e distribuídas proporcionalmente à posição de cada indivíduo. Ao comerciante foi dado seu comércio e ao artesão a sua vocação. Na cidade, ruas e praças surgiram como que por magia. No interior, houve drenagem e cobertura, plantio e limpeza de terreno, até que o verão seguinte viu campos inteiros de trigais dourados. Tudo prosperava no estranho assentamento. Principalmente, o grande templo que haviam erigido no centro da cidade foi ficando cada vez maior e mais alto. Do despontar da aurora até o fechamento do crepúsculo, o barulho do martelo e da grosa da serra nunca estiveram ausentes do monumento que os imigrantes erigiram a ele, que os havia conduzido por meio de muitos perigos. Os dois desgarrados, John Ferrier e a menina, que dividira com ele a sorte e que fora adotada como sua filha, acompanharam os Mormons até o fim da grande peregrinação. A pequena Lucy Ferrier foi carregada de modo até que agradável na carroça do ancião Stangerson, um retiro que ela dividiu com as 3 esposas e com o filho do Mormon, o menino teimoso e precoce de 12 anos. Tendo-se recuperado com a elasticidade da infância, do choque causado pela morte de sua mãe, ela logo se tornou um bichinho de estimação entre as mulheres e reconciliou-se com a nova vida nas casas em movimento e cobertas por lona. Nesse ínterim, recuperado das privações, Ferrier se destacou como guia útil e um caçador incansável. Tão depressa ele ganhou a estima dos novos companheiros que, ao chegarem ao fim das andanças, concordou-se por unanimidade que ele deveria ganhar uma terra tão grande e tão fértil como a dos demais colonos, com exceção do próprio Young e de Stangerson, Campbell, Johnston e Drebber, os 4 anciãos principais. Na fazenda assim adquirida, John Ferrier construiu para si uma robusta casa de troncos, que recebeu tantas adições nos anos seguintes que acabou se tornando uma quinta espaçosa. Era um homem de mente prática, arguto em suas negociações e hábil com as mãos. Sua constituição de ferro lhe permitia trabalhar pela manhã e pela noite na melhoria e no cultivo de suas terras. Assim aconteceu que sua fazenda e tudo o que pertencia a ele prosperaram extremamente. Em 3 anos estava melhor do que os seus vizinhos. Em 6, estava bem de vida. Em 9, ele era rico. E em 12, não havia meia dúzia de homens em toda Salt Lake City que lhe pudessem comparar. Do grande mar interior até as distantes Wasatch Mountains, não existia nome mais conhecido
do que o de John Ferrier. Houve e apenas um modo em que ele ofendesse as suscetibilidades de seus correligionários. Nenhum argumento ou persuasão poderia induzi-lo a tomar esposas, à maneira de seus companheiros. Ele nunca deu motivos para a recusa persistente, mas se contentou resoluta e inflexivelmente a aderir à sua determinação. Alguns o acusaram de indiferença na religião adotada, e outros colocaram em termos de ganância por sua riqueza e de relutância em incorrer em despesas. Outros, por sua vez, falaram de algum caso antigo de amor e de uma moça de cabelos louros que definhara nas margens do Atlântico. Fosse qual fosse a razão, Ferrier permanecia estritamente celibatário. Em todos os outros aspectos, ele se conformava com a religião do jovem assentamento e ganhou fama de ser um homem ortodoxo e direito. Lucy Ferrier cresceu dentro da casa de troncos e ajudou o pai adotivo em todas as suas realizações. O ar fresco das montanhas e o odor balsâmico dos pinheiros tomou o lugar de aia e de mãe para a garota. Conforme os anos se sucediam, ela ficou mais alta e mais forte, o rosto mais corado, o passo mais elástico. Muitos viajantes da estrada que corria perto da fazenda de Ferrier sentiam reviver na mente certos pensamentos havia muito esquecidos, quando observavam sua figura feminina ágil andando pelos campos de trigo, ou a encontravam montada sobre o Mustang do pai, manejando-o com toda a facilidade e a graça de uma verdadeira filha do Oeste. E assim, o botão desabrochou em flor. Ao fim do ano que viu seu pai como o mais rico dos agricultores, ela era a mais bela jovem americana que poderia ser encontrada em toda a costa do Pacífico. Não foi seu pai, no entanto, o primeiro a descobrir a criança desenvolvida em mulher. Raramente é, em casos assim. Essa mudança misteriosa é demasiado sutil e gradual para ser medida por datas. Muito menos o sabe a própria donzela, até que o tom de uma voz ou um toque de mão lhe faça o coração disparar dentro do peito. E assim ela aprende. Com uma mistura de orgulho e medo que uma natureza nova e maior despertou em seu interior. Existem poucos que não se recordam desse dia e não se lembram do pequeno incidente que anunciava a aurora de uma nova vida. No caso de Lucy Ferrier, a ocasião foi séria o bastante por si só, independentemente da influência que teria sobre o seu destino futuro e sobre o destino de muitos além dela. Era uma manhã quente de junho, e os santos dos últimos dias estavam tão atarefados quanto as abelhas das colmeias que eles haviam escolhido como seu emblema. Nos campos e nas ruas subia o mesmo ruído da indústria humana. Pelas estradas empoeiradas marchavam longas correntes de mulas com cargas muito pesadas, todas indo para o oeste, pois a febre do ouro irrompera na Califórnia e a rota terrestre passava pela cidade dos eleitos. Ali, também, havia rebanhos de ovelhas e bois vindos de terras de pastagens periféricas e trens de imigrantes cansados, homens e cavalos igualmente desgastados da viagem interminável. Em meio a todo esse desfile heterogêneo, serpenteando pelo caminho com a habilidade de uma amazona talentosa, galopava Lucy Ferrier. Com um rosto bonito corado devido ao esforço e com os cabelos longos castanhos flutuando às costas. Tinha uma incumbência de seu pai a realizar na cidade e seguia impetuosa como tinha feito muitas vezes antes. Com toda a coragem da juventude, pensando apenas na tarefa e em como ela deveria ser realizada. Os aventureiros marcados pela viagem olhavam-na com espanto, e até mesmo os índios impassíveis, viajando com suas peles, relaxaram seu estoicismo costumeiro, espantados com a beleza da donzela cara pálida. Ela atingira os arredores da cidade quando encontrou o caminho bloqueado por um grande rebanho de gado.
conduzido por uma meia dúzia de pastores selvagens na aparência, vindos das planícies. Impaciente, ela se esforçou para ultrapassar o obstáculo, tocando o cavalo para o que parecia ser uma lacuna. Mal tinha começado a atravessá-la, no entanto, e os animais fecharam o caminho atrás dela, de modo que a jovem se viu completamente embutida no fluxo em movimento de bois, de olhos ferozes e chifres longos. Acostumada como estava a lidar com o gado, ela não se alarmou com a situação, mas aproveitou todas as oportunidades de instar o cavalo adiante na esperança de abrir caminho entre a manada. Infelizmente, os chifres de uma das criaturas, por acidente ou por desejo, entraram em contato violento com o flanco do Mustang e o deixaram agitado a ponto de loucura. Em um instante, ele se apoiou sobre as patas traseiras com um grunhido de raiva, empinou e atirou ao ar de uma forma que teria derrubado qualquer um, exceto um cavaleiro hábil. A situação era perigosa. Cada mergulho do agitado cavalo o trazia para os chifres de novo e o incitava à renovada loucura. Era com muita dificuldade que a garota conseguia se manter na sela, mas um deslizar significaria uma morte terrível sob os cascos dos animais pesados e aterrorizados. Desacostumada a emergências repentinas, sua cabeça começou a rodar e a firmeza de seus dedos no arreio começou a afrouxar. Sufocada pela nuvem de poeira levantada e pelo vapor das criaturas se digladiando, ela poderia ter abandonado seus esforços em desespero, não fosse uma voz gentil em seu cotovelo que lhe assegurou auxílio. No mesmo instante, certa mão marrom musculosa deteve o cavalo assustado pelas rédeas e, forçando o caminho entre a manada, logo conduziu Lucy para a periferia. "Você não está machucada, espero, moça", ponderou respeitosamente seu salvador. Ela olhou para seu rosto escuro e feroz e deu um sorriso atrevido. "Estou morrendo de medo", disse ingenuamente. "Quem imaginaria que o Poncho fosse ficar tão assustado por causa de um monte de vacas?" "Graças a Deus você não caiu da sela", ressaltou o outro com sinceridade. Era um jovem alto, de aparência selvagem, montado num poderoso cavalo ruano e paramentado com vestes rústicas de caçador, com um longo rifle pendurado nos ombros. "Acho que você é a filha de John Ferrier", comentou. "Vi você sair cavalgando da sua casa. Quando o encontrar, pergunte se ele está lembrado dos Jefferson Hope de St. Louis. Se é o mesmo Ferrier, meu pai e ele eram bem próximos." "Não seria melhor se fosse perguntar pessoalmente?", propôs ela com modéstia. O rapaz pareceu satisfeito com a sugestão, e seus olhos escuros brilharam com prazer. "Vou fazer isso", respondeu. "Passamos 2 meses nas montanhas, e não estou na menor condição de fazer visitas. Ele deverá nos aceitar quando nos encontrar." "Ele tem muito a lhe agradecer, assim como eu", respondeu a moça. "Ele gosta demais de mim. Se essas vacas tivessem pulado em mim, ele nunca teria se recuperado." "Nem eu", disse o companheiro. "Você? Bem, não vejo o que isso significaria para você, de qualquer maneira. Não é nem mesmo amigo nosso." A face escura do jovem caçador ficou tão sombria em resposta à observação que Lucy Ferrier riu alto. "Ora, não tive intenção de ofender", explicou-se. "Claro, agora você é um amigo, tem que ir nos visitar. Mas preciso seguir em frente, ou meu pai não vai mais confiar os assuntos dele a mim. Adeus." "Adeus", respondeu o rapaz, levantando o amplo sombreiro e inclinando-se sobre a mãozinha da jovem. Ela girou com o Mustang, estalou o chicote e disparou pela larga estrada, deixando para trás uma nuvem revolta de poeira. O jovem Jefferson Hope cavalgou com seus companheiros, sombrio e taciturno. Ele e os demais tinham estado nas montanhas de Nevada à procura de prata e regressavam a Salt Lake City na esperança de levantar capital suficiente para trabalhar nos veios que tinham descoberto. Estivera tão concentrado quanto qualquer um deles no negócio,
até aquele incidente repentino desviar seus pensamentos para outro canal. A visão da bela menina, tão franca e vivaz, como as brisas da sierra, mexeram até as profundezas com seu coração vulcânico indomável. Quando ela desapareceu de vista, ele percebeu que uma crise era chegada em sua vida, e que nem especulações de prata, nem quaisquer outras questões poderiam ter a mesma importância para ele como aquela, nova e arrebatadora. O amor que lhe surgira no coração não era a súbita fantasia volátil de um menino, mas a paixão selvagem e feroz de um homem de vontade forte e caráter imperioso. Estava acostumado a ter sucesso em tudo que ele realizava. Jurou em seu coração que não falharia se o esforço humano e a perseverança humana pudessem fazê-lo bem-sucedido. Visitou John Ferrier naquela noite, e muitas vezes de novo, até que seu rosto se tornasse familiar na casa de fazenda. John, enfiado no vale e absorvido em seu trabalho, tivera pouca chance de saber das notícias do mundo exterior durante aqueles 12 últimos anos. Tudo isso Jefferson Hope lhe disse, e em um estilo que interessasse tanto Lucy quanto o pai. Ele fora um pioneiro na Califórnia e pôde narrar muitos contos estranhos de fortunas feitas e fortunas perdidas naqueles dias selvagens e prósperos. Também tinha sido um batedor e um caçador, um explorador de prata e um rancheiro. Onde quer que aventuras instigantes estivessem à disposição, Jefferson Hope estivera lá em busca delas. Logo, se tornou um favorito do velho fazendeiro, que falava eloquentemente de suas virtudes. Em tais ocasiões, Lucy ficava em silêncio, mas seu rosto corado e seus olhos brilhantes e felizes mostravam muito bem que seu jovem coração não estava mais sozinho. O honrado pai podia não ter observado tais sintomas, mas certamente eles não foram desperdiçados pelo homem que ganhara o afeto de Lucy. Era uma noite de verão quando ele veio a galope pela estrada e parou no portão. Ela estava na porta e desceu para encontrá-lo. Ele jogou as rédeas sobre a cerca e foi pelo caminho até a moça. "Estou de partida, Lucy", disse ele, tomando-lhe as duas mãos na sua e baixando os olhos com ternura para seu rosto. "Não vou lhe pedir para vir comigo agora, mas você estará pronta para vir quando eu voltar aqui?" "E quando será isso?" ela perguntou, corando e rindo. "Passarei uns 2 meses longe. Voltarei, então vou levá-la comigo, minha querida. Não pode haver ninguém entre nós." "E quanto ao meu pai?" Lucy indagou. "Ele deu o consentimento, contanto que tenhamos essas minas funcionando bem. Não temo quanto a isso." "Ah, bem, é claro. Se você e meu pai combinaram tudo, não há mais a ser dito", sussurrou, com a bochecha encostada no peito largo do rapaz. "Graças a Deus", exclamou com a voz rouca, inclinando-se e beijando-a. "Então está resolvido. Quanto mais tempo eu ficar, mais difícil será minha partida. Estão esperando por mim no Canyon. Adeus, minha querida, adeus. Em 2 meses você me verá." Afastou-se dela enquanto falava, e lançando-se em cima do cavalo, galopou furiosamente, sem nunca olhar para trás, como se tivesse medo de que a resolução lhe pudesse falhar se lançasse um olhar para o que estava deixando. Ela ficou no portão, observando-o desaparecer de vista. Então, ela entrou de novo em casa, sentindo-se a moça mais feliz em todo o Utah. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.